Oi! Eu achei que eu ia fazer esse vídeo em casa, com o Lucas no colo, para falar dos livros que eu li. Mas não é essa a realidade, estamos de volta internados. E a vida precisa seguir porque eu preciso viver para meu filho. A luz não tá legal, eu tô gravando na biblioteca do hospital. Eu li 6 livros, finalizei 6 livros esse mês de julho. E a gente vai conversar sobre eles. Gente, eu não tenho roteiro para esses vídeos. Eu não tenho o intuito aqui de fazer uma resenha. Eu tô só batendo papo sobre os livros e minhas impressões. Quando eu achar que tem algum vídeo muito legal que fale sobre o livro e afins, eu vou deixar a dica aqui embaixo, tá? Então, vamos começar por um que foi um desafio para mim. Um desafio pessoal e que foi mais simples do que eu imaginava. Ilíada de Homero, clássico da literatura grega. Eu nunca imaginei que eu ia ler um poema épico. Eu sempre enrolei, fiquei adiando. Então eu preciso agradecer à Academia Bocó, da Debs, que eles estão lendo através do Mimes, né, os livros que fizeram parte da toda a cultura ocidental, né? E aí eles foram ler Odisseia, eu falei, não, primeiro eu preciso ler Ilíada. Me atrasei toda, tô toda atrasada. Mas eu parei para ler Ilíada antes. Eu desfiz vários conceitos que eu tinha errado aqui. A Ilíada é sobre a guerra de Troia. E, gente, é tudo disputa por mulher. É o problema de mulher. Helena, ela mesma chama de cadela, tá? Eu não tô xingando, não. É porque ela fala assim, ai de mim, cadela, eu sou uma cadela. E é mesmo. Porque a gente tem lá em Micenas, tem os dois irmãos, Agamenon e Menelau. E Menelau é casado com Helena. Pois bem, Alexandre, que é de Troia, irmão do Heitor, que Heitor é um grande homem. Alexandre sequestra, ou ninguém sabe, Helena foi por conta própria e foi lá para Troia. E assim começa a guerra que durou 10 anos. E se a gente vai pensar toda a mitologia grega, né, gente? Tudo que acontece, a força que você tem para lutar, o caminho que você resolve seguir, tudo é por desejo dos deuses, né? E esses deuses aqui, eles são muito humanos. Esqueçam os deuses, o deus do cristianismo, esqueçam o sentido figurado, tá? Tô falando pra você entender a história. A vida é muito mais fácil quando você acredita no Deus do cristianismo. Esqueça a moralidade do Deus do cristianismo. Aqui está falando de deuses que traem, matam, roubam, que brigam, que... Nossa, gente, ciúmes, inveja, vaidade. É isso. E a gente tem Aquiles, que Aquiles é o grande guerreiro. E aí Agamenon, que é o irmão do Menelau, tá lá todo mundo... lutando. Tem um questionamento que até Aquiles faz, né? Todo mundo deixou suas esposas, sua família e tal, pra lutar pela esposa do Menelau. A esposa do Menelau é melhor do que as esposas dos guerreiros. Agamemnon resolve cutucar a ira de Aquiles, que é a grande questão aqui. Aquiles é um menino mimado, filho de uma deusa, a deusa Tétis, com um humano. Agamenon é todo cheio de si. Rouba Criseuda. Criseuda era filha do Crises, que era um grande sábio do templo de Apolo. A guerra tá comendo no centro contra os gregos, porque Apolo ficou muito chateado que um servo do seu templo tá arrasado porque sua filha foi roubada. E aí, ó, ele é flecheiro, né? Apolo, tá. E Aquiles vai perguntar ao sábio, né? Mas Nestor, o que está acontecendo? Aí ele conta, olha. Aí ele fala assim, Agamenon, você precisa devolver a menina. Ele, tá bom, eu devolvo a menina, mas eu levo a sua prometida, Briseuda, aquela que você conseguiu na guerra. E, gente, não é conseguir bonitinho, não. É tudo roubando, sequestrando, tá? É aquela que você conseguiu na guerra que você tanto gosta. E aí Aquiles fica possesso porque ele rouba a Briseuda. Aí Aquiles fala, vão pra guerra, vocês vão se lascar. E quando vocês virem que precisam de mim, que aí vocês vierem me pedir
pinico, eu vou dizer não. E aí ele, ó, fica na nau dele, no navio lá, ó, só vendo a guerra lá comendo no centro. Até que Heitor mata Patroclo, que é o amor carnal ou espiritual ou de irmandade da vida de Aquiles. Aí Aquiles, meu irmão, vem possesso na ira de desafiar Deus, desafiar Mar, assim. E ele tem a proteção dos deuses, né? Zeus estava do lado de Aquiles. E eu achava que a história de Aquiles, né, que a mãe super protetora, Aquiles é mimado, né? A mãe super protetora pegou lá Aquiles, mergulhou no Aquiles, pegou Aquiles pelo pé, pelo calcanhar de Aquiles, e mergulhou ele no rio lá, que ia proteger ele, ia ungir ele, proteger ele para sempre. O único local que não foi protegido foi que ela pegou, o calcanhar. E é pelo calcanhar que ele morre. Ele recebe uma flechada no calcanhar e ele dana e matam ele. E mata, assim, o soldado mais chifre. Todos os grandes homens. E, assim, é muito triste porque Aquiles mata Heitor, né? Porque Heitor é um cara que você fica, caramba, esse é um homem. Mas isso não tem aqui. Eu jurava que a morte de Aquiles estava aqui. Eu jurava que o cavalo de Troia aparecia aqui. Eu estou ouvindo falar do cavalo de Troia agora na Odisseia que eu estou lendo. Eles citam como foi o cavalo de Troia, como foi a morte de Aquiles. Inclusive, na Odisseia, Ulisses, que é o Odisseu, ele vai para o Hades, que é o submundo dos mortos, ele encontra Aquiles. E Aquiles sabia que ele ia morrer. Ele fez a escolha dele, ele sabia que ele indo para a guerra ia morrer e ele foi consciente. Ele fez a escolha de ter uma vida longa e uma vida comum, ou ter uma vida curta e ser lembrado para sempre. E ele escolheu ter a vida curta e ser lembrado para sempre. Amei a história. Tem muito mais coisas aqui. E aí, concomitante a isso, eu tô lendo aquele livro, o livro de ouro da mitologia. Eu tô bem no início e tô ouvindo um podcast que chama Noites Gregas, para eu tentar compreender mais esse universo. E eu estou apaixonada pela mitologia grega. Por que eu não li isso antes? Tem um YouTube, o Thiago lendo clássicos, eu vou colocar o link aqui, ele me ajudou muito no início. No início eu não tava entendendo nada, eu peguei, ele lê o livro inteiro. Ele lê pela versão da Clássicos da Penguin, tá? Não é essa tradução, aqui é a minha tradução, é da Ubu. É lindíssima. Lindíssima. E aí, ele lê e vai explicando. Então eu peguei os primeiros cantos com ele, aí depois eu fui. E alguns cantos que eu tinha dúvida, depois que eu li, eu botava pra ouvir o que ele leu. E porque ele sempre bota uma explicação, ele sempre contextualiza com alguma história. É muito legal. E meu primeiro Virginia Woolf. Ai, parabéns pra mim, Mrs. Dalloway, Clarissa Dalloway. Gente, o que eu posso falar desse livro? Encantada, tá? Assim, 5 estrelas, 4,5. Tô encantada. Eu sempre ouvi falar do fluxo de consciência, né, que é uma das características da Virginia Woolf, que é o discurso indireto livre. É assim, é a cabeça da pessoa que fala, do personagem, mas você lê com a impressão de que é o narrador falando, que não é o próprio personagem falando, que é o narrador. Assim, é diferente. E as conversas, o discurso, a história é contada pulando de cabeça em cabeça. E não existe uma quebra assim, agora é fulano que vai falar. Não, tipo assim, eu tô aqui falando com esse meu pensamento. Nossa, porque ontem foi muito difícil, porque eu preciso arrumar, não sei o que. Daqui a pouco você começa a ouvir uma outra voz. Ou ler, né? Porque aí você percebe, não, mas já é outro personagem. Então, eu achei de um brilhantismo. Eu já tinha lido coisas que se diziam fluxo de consciência. Eu achava que Dostoiévski era um fluxo de consciência, mas não. A gente vai ter muito. A Dostoiévski é né? Pré-Virginia Woolf. Virginia Woolf é pós-Dostoiévski. Ela e James Joyce, eles são o rei e rainha do fluxo de consciência. Ulisses é conhecido como uma obra por ser muito difícil por conta disso. E eu acho que para você pegar o fluxo de consciência real, essa é uma excelente obra para começar. A história se passa em um dia. O livro foi publicado em 1925. Existem dicas aqui de que dia foi, eu já tô esquecendo, mas é um dia de julho ou agosto de 23. É um dia só. E é um dia teoricamente banal. É um dia comum. E a gente tem 2 personagens que são um duplo da literatura, né? Um é o reflexo do outro, mas em antítese, assim, em coisas diferentes. A Clarissa, que é a Mrs. Dalloway, ela optou por seguir
o convencional por ser mais fácil, por seguir o que a sociedade pede. Apesar dela ter inúmeros desejos e vontades e todas elas ela suprimiu. O outro personagem, que é o duplo dela, é o Septimus. O Septimus é um homem com trauma pós-guerra e que tem um transtorno psiquiátrico, né? Ele tem, eu acho que dá para encarar como esquizofrenia. Porque ele ouve vozes e também ele tá numa depressão profunda. Eu não sei se o transtorno do estresse pós-traumático foi o gatilho para uma esquizofrenia ou uma depressão extremamente grave. Não sou psiquiatra, apesar de ser médica. A Virginia Woolf, ela tinha transtorno bipolar e ela cometeu autoextermínio, porque se eu falar outra palavra aqui, talvez meu vídeo seja cortado, né? E nessa época ela era muito subjugada, assim, imagine o que era psiquiatria em 1920, gente. Se hoje existe preconceito, se hoje existe julgamento, imagine naquela época. Mas a Virginia até ela era muito respeitada, assim. E os dois, muitos questionam se eles não eram parte da Virginia, né? Os dois personagens. A Clarissa, que é a Virginia, mulher, esposa, enfim, e o Septimus, que é a Virginia quando está sem a sua sanidade. Lembrando que o transtorno bipolar, a pessoa tem os impulsos, os ímpetos de comprar, fazer, e depois, quando ela passa, ela não esquece o que ela fez. Ela lembra tudo e ela está sob julgamento crítico de sofrer pelo que ela fez. Então, respeitem. Existe muito preconceito e, pelo amor de Deus, gente. Então, assim, imagina o quanto que a Virginia sofreu naquela época, né? Se hoje ainda existe todo esse estereótipo, imagina naquela época. Mas, enfim, é um dia. E o início desse livro é muito peculiar, né? Porque é o início que você fala, você começa a entender, vixe, o que vai vir aqui? A primeira frase é muito emblemática. Mrs. Dalloway disse que iria ela mesma comprar as flores da festa que ela vai dar na casa dela. E esse dia é um dia banal. E aí você vai entendendo a cabeça da Clarissa, que ela não casou com um homem que ela era apaixonada, que ela não assumiu o amor por uma mulher, que ela teve sua experiência homossexual e se encantou e admirava aquela mulher. Ela se casou com um homem convencional, ela teve uma filha, ela vive um conflito aqui com essa filha, porque a Clarissa, ela é muito da ciência, ela é muito do acreditar no racional, e a filha, com sua tutora, a tutora odeia a Clarissa, e a Clarissa odeia a tutora, vice-versa, elas vivem numa guerra fria, sabe? Que não tem armas apontadas, mas estão guardadas. E essa tutora, ela traz a filha da Clarissa para o mundo religioso, para a igreja, enfim, assim, e ela é alemã, se eu não me engano. E a gente tá aqui no período entre guerras. E ela acha a Clarissa uma frívola. E Clarissa é uma frívola. Clarissa é uma mulher sem... Ela vive por status. Todo o passado dela revisita ela, né? Nesse dia, tudo revisita ela. O conflito com a filha, o conflito com o marido, que eles falam que desde que a filha nasceu, eles têm um casamento virginal, ou seja, eles não têm mais relação. A grande paixão, o homem que foi a grande paixão da vida dela, que ela não casou, vai lá, e esse homem até hoje é apaixonado. E existe aqui, né, um amor maduro, não realizado, que é interessante. A gente lê muito pouco sobre as perspectivas, né, de pessoas mais maduras, que tiveram amores não realizados, não jovens, tal. Jovem a gente vê toda hora esses livros aí, enfim. A Lucy também acaba visitando ela. E a Lucy era uma contraventora, ela era, né, assim, livre. E a Lucy casou, vários filhos e tal. Ela virou o oposto do que ela era jovem. O Septimus, ele casou com uma italiana que faz chapéus. E ele perdeu um amigo importante. Vive esse transtorno pós-traumático da guerra, e a esposa, e ele não vive o convencional, ele vive a sua insanidade, né? Ele vive o que as vozes lhe falam, ele vive o que ele tá vendo ali, então ele vive dentro daquele delírio, e tudo que a esposa queria que ele vivesse do modo convencional. Ela só vai falar, eu não mereço isso, e ela fala assim, ele podia morrer. Esse dia acontecendo até o momento X e o momento final da festa, que eu não posso muito contar. Mas não existe nada de muito especial, mas existe.
Existe um passado visitando uma mulher, fazendo questionar que caminho que ela seguiu, e existe o seu duplo, vive a sua insanidade. Então não é nada de especial, mas tem. E é um dia. E assim, como a Virgínia conseguiu transformar em um dia banal em tantas reflexões. Então assim, quero ler mais Virgínia, gente. Eu achei interessante que eu tava vendo alguns vídeos que falavam sobre a obra e sobre ela. E eu encontrei um vídeo aqui embaixo que eu esqueci. É uma professora da... esqueci, a gente vai colocar aqui embaixo. E eu achei interessante porque, pra mim, Virgínia é uma figura feminista. Até para aquele livro, Um Teto Todo Seu, em que ela fala como uma mulher, naquela época, conseguiria escrever, se dedicar à vida intelectual, enfim. Aí ela fala espaço e dinheiro. Precisa de espaço e dinheiro. Naquela época a mulher não cuidava nem do seu próprio dinheiro, né? Ela não tinha jeito de cuidar nem da sua herança, ela não herdava, enfim. O marido cuidava de tudo e tal. Então ela meio que faz um ensaio falando sobre isso. E aí eu sempre tive a impressão que a Virgínia era uma autora feminista, né? Até pelos tópicos que ela aborda. E aí essa professora, ela trouxe uma discussão muito interessante. Ela falou assim, não, o feminismo adotou a Virgínia como uma figura do movimento. A própria Virgínia foi do movimento sufragista, né, que apoiou os votos das mulheres, mas a Virgínia, ela não se considerava uma feminista, porque ela não tinha esse espírito revolucionário de fato. Ela era uma mulher muito introspectiva. Eu achei interessante essa discussão, porque eu sempre pensei ao contrário. Mas eu não tenho nenhuma formação, conhecimento para falar sobre o assunto. Eu estou repetindo aqui de papagaio o que essa professora falou e o vídeo tá aqui. Julguem vocês mesmos o que vocês acham. Dostoiévski, Memórias do Subsolo. Gente, o que falar desse livro? É uma novelinha, tá? Era para ser um livro gigante. Foi um livro meio que encomendado no leito de morte da esposa do Dostoiévski. Dostoiévski tem uma história de vida assim meio tensa, né? Ele era contra o czar e aí ele foi condenado ele era um revolucionário contra o czar, foi condenado à morte. Na hora que ele ia ser alvejado lá, aí o czar falou piadinha, brincadeira. Então ele vive um trauma disso. E ele se converteu completamente ao cristianismo depois disso e virou um grande psicólogo, né? Então as obras dele têm uma profundidade de sentimento né? E assim, é sempre mais pro lado pessimista, doentio das pessoas, o lado que você fala assim, caraca, que livro sofrido, amei. Aqui a gente tem um personagem que a gente não sabe o nome dele. A gente só sabe que ele é uma pessoa insuportável. O início desse livro também é emblemático. Ele tem uma parte aqui que ele começa falando, né, assim, que é a nota do próprio autor, um cantinho aqui, que é uma nota do próprio Dostoiévski, que ele fala, tanto o autor como o texto dessa memória são naturalmente imaginários. Isso aqui já é uma piada do Dostoiévski, porque existe gente assim, né? Todavia, pessoas com o seu autor não só podem, mas devem até existir em nossa sociedade, desde que consideremos as circunstâncias em que, de um modo geral, ela se formou. O que pretendi foi apenas apresentar ao público de modo mais evidente que o habitual um dos caracteres de um tempo ainda recente. Trata-se de um dos representantes da geração que vive os seus dias derradeiros. Não vive não, ainda tem. E aí no início você entende quem ele é. Ele é um homem que vive uma antítese de... E ele não é nada. Ele é um homem rabugento, ele é um homem invejoso, ele é um homem solitário. E ele fala que ele se acha muito inteligente. Ele acha que a inteligência dele transforma ele numa pessoa melhor que as outras. Ele é uma pessoa péssima. E ele não cria vínculos, ele não cria laços. E quando ele encontra com alguma pessoa, tem um momento que ele tem uma relação com a prostituta e aí ele acaba com ela. Do ponto de vista assim, emocional, né? Ele fala assim, verdades duras. Você acha que você vai viver assim pra sempre? Você vai ficar velha, vai morrer, que nem aquela outra velha ali, ó. Tinha um caixão aquele dia ali, né? Porque falta laço, falta não sei o quê. Ele joga toda a inteligência dele em cima dela, assim, pá. Ele é um homem que não tem tato, ele não sabe lidar com as pessoas. E aqui tem várias críticas ao existencialismo, ao utilitarismo, enfim, várias. E no início você já entende que ele é um cara... sou um homem doente, um homem mau, ele acha que ele é, ele não é nada. Um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Aliás, não entendo o níquel da minha doença e não sei ao certo do que estou sofrendo. Não me trato e nunca me tratei, embora respeite a medicina e os médicos.
Ademais, sou supersticioso ao extremo. Bem, ao menos o bastante para respeitar a medicina. Sou suficientemente instruído para não ter nenhuma superstição, mas sou supersticioso. Tá vendo como ele vai... Ah, não é nada, ele não é nada esse cara. Não, se não quer me tratar é apenas de raiva. Ele é raivoso. Certamente não compreendeis isto. Ora, eu compreendo, naturalmente não vos saberei explicar a quem exatamente farei mal. No presente caso, com a minha raiva, sei muito bem que não estarei a pregar peças nos médicos pelo fato de não me tratar com eles. Sou o primeiro a reconhecer que com tudo isso só me prejudicarei a mim mesmo e a mais ninguém. Mas apesar de tudo, não me trato por uma questão de raiva. Se me dói o fígado, que doa ainda mais. Adoro! Gente! E aí ele faz questionamentos sobre a razão. Tem uma cena ridícula, que ele se bate no soldado, o soldado não dá nem atenção a ele, nem presta atenção. E o soldado nem olha pra cara dele. E ele se bate assim no ombro, assim, sabe? Aí ele falou, como assim? Ele não tem direito de olhar minha cara, eu vou fazer acontecer. E ele vive anos ali, imaginando e confabulando como ele vai chegar naquele soldado e falar assim, que isso, o que? E ele não consegue nem realizar isso. Porque quando ele decide fazer, o cara se mudou. E se ele encontrasse o cara, ele não faria, porque ele é um covarde. Uma resenha muito bem feita sobre Memórias do Subsolo, com análises bem feitas, é da Débora, do Olá Bocosa. Vou deixar o livro aqui. Ai, gente, eu achei demais. E aí eu vou falar de 2 livros. Um é uma HQ, Grama, e o outro é Patinco. Primeiro eu vou começar com Grama. Patinco ali no Kindle. Grama é uma HQ que eu li um trecho para vocês no penúltimo vlog, que conta a história real de uma mulher de conforto, tá? Aqui a jornalista, ela vai naquelas casas que protegiam as mulheres de conforto, enfim, começa a entrevistar a vovó, que ela chama, e conta a história dessa vovó. Gente, é sofrido, é difícil, é pesado. E aqui a gente tem todo o contexto histórico da Segunda Guerra. Para quem não sabe, as mulheres de conforto eram coreanas, até chinesas também, que eram sequestradas, enganadas, violadas, colocadas em cárceres e eram prostíbulos em que elas não recebiam nada, mal se alimentavam, e os soldados japoneses iam lá para ter relações com elas e elas serviam ao Japão. E aqui a gente tem uma coisa que em Herdeiras do Mar eu não vi. Herdeiras do Mar, para quem não sabe, é um livro de ficção, mas um romance histórico, ficcional, que conta também a história dessas mulheres de conforto e que fala um pouco do enredo da Estátua da Paz, né? Ela cria uma história em cima daquela Estátua da Paz, que eu vou botar a foto aqui, que é polêmica, né? Que é uma estátua que representa essas mulheres coreanas e que o Japão nega isso. O Japão, ele tem uma dívida histórica com a Coreia em relação às várias circunstâncias, inclusive sobre as mulheres de conforto, e ele não arreda o pé em pedir desculpa, em ajudar, enfim. Até hoje, essa relação Coreia-Japão, eu tenho lido, aprendido um pouco mais e visto como até hoje essa relação é complicada, como até hoje essa dívida histórica se perpetua em preconceito, em ódio, em várias situações. Enfim, Grama, essa história real, é um quadrinho com um traço muito perfeito. Os traços dela, dessa autora, eles têm sentimento, tipo, tem momentos aqui que é de dor. E aí o quadrinho, ele exemplifica a dor. Deixa eu ver se eu acho aqui um pedaço. Aqui, por exemplo, ela vai falar que aqui um homem entrou aqui tá o quadrinho, a história, enfim. E ela vai falar que um homem entrou na cabana da colega dela, e outro, e outro, e outro. E aí vai vir esse vazio, assim, que vai fazendo você imaginar, pensar. Tem coisas, assim, muito explícitas até aqui. Olha, os quartinhos. A casa e os quartinhos, né? Cada um com uma bota ali, que um soldado japonês estava com uma mulher. Elas perdiam sua identidade, né? Elas eram obrigadas a adotar um nome japonês. Geralmente colocavam o nome de flores. Assim, gente, eu dei 5 estrelas e favoritei essa HQ. Acho que é a primeira HQ que eu vou favoritar na minha vida. Eu não lembro se eu favoritei Persepolis, eu acho que eu dei 5 estrelas só. E foi chocante, foi importante. E como que a gente não ouve a história dessas mulheres? Parece muito com Herdeiras do Mar, que é a história real.
E aí, pegando esse da Coreia, né, eu tô meio assim, ficcionada em ler sobre a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, sobre esse conflito com o Japão, até sobre a questão China-Japão, né, a guerra sino-japonesa. Aí eu li Pachinko. Pachinko foi um livro escrito durante 20 ou 30 anos pela Min Jae-min. Ela é uma coreana que mudou para os Estados Unidos, da Coreia do Sul, que mudou para os Estados Unidos aos 7 anos. E ela levou todo esse tempo montando a história desse livro. É um romance histórico também, que vai te contar desde 1910, quando a Coreia virou ali colônia japonesa, até 1989. Então a gente vai passar por diversas situações aqui. A gente vai passar por esse momento em que a Coreia virou uma colônia japonesa. A gente vai passar pelo momento que está acontecendo a guerra assim no Japão. A gente vai passar pelo... Assim, a Primeira Guerra acabou, tal. Aí a gente vai passar pelo momento da Segunda Guerra. A gente vai passar pela queda do Japão da Segunda Guerra. A gente vai passar pela ascensão do Japão e a ascensão da Coreia do Sul, a quebra com a Coreia do Norte, não diretamente, mas indiretamente a gente tem aqui, até o surgimento da AIDS. Assim, nossa, ela consegue, e muito realista, tá? E muito bem redondinho, muito bem feito. Eu achei uma obra primorosa. Esse livro, ele não tem uma linguagem difícil e ele te ensina muito. Esse aqui vai virar um clássico um dia. Vai virar um clássico. E não tem uma linguagem assim, eu li no inglês, no original dela, né? Porque apesar dela ser coreana, ela escreveu em inglês. E eu ouvi algumas coisas da tradução. E tá bem parecido, assim. E realmente não tem nada, nenhum rebuscamento literário na escrita dela. Mas é muito bem feito. É muito bem feito. E assim, cara, parabéns. A gente vai acompanhando durante todo esse período uma família, né? Desde os avós da Sunja, eu vou falar da Sunja, porque a Sunja pra mim virou qual a sua personagem preferida de livros dos últimos tempos, a Sunja. A gente acompanha os avós da Sunja, os pais da Sunja. O pai dela era um homem que tinha deformidade física, deficiência física. Como ele era subjugado ali, imagina, 1900 e lá vai caixinha, gente, lá no início. Como ele era subjugado ali, como ele conseguiu vencer, como ele conseguiu solidificar emocionalmente a Sunja, né? Dar todo amor e carinho pra ela, apesar dela ter sido uma filha mulher. E uma filha muito desejada, de várias perdas. Como que a Sunja e sua mãe assumem os negócios da família do pai. Os negócios não, gente. Uma pensãozinha simples na Coreia do Sul, em que elas plantavam, elas lavavam, elas serviam, uma coisa simples, barata. Depois da morte dos pais dele, da morte do marido do pai da Sunja. Como a Sunja conhece o Hansum, que é um homem mais velho que ela, muito encantador, como ela se apaixona por ele, se entrega inocentemente pra ele, como ela descobre que ele é casado. Então, parece spoiler, mas é porque isso é bem no início do livro. O livro a gente conta há muito tempo, tá? E como que ela, por uma questão de moral, ao descobrir que ele é casado no Japão, ela não aceita ser a outra, mesmo ele oferecendo riqueza, apoio ao filho. Ele queria ela engravida, tá? Ele queria muito o filho dela. Ele queria muito a Sunja. A gente fez várias reflexões. Vem o embate do cristianismo lá no Japão, como o imperador não aceitava o cristianismo. Um missionário cristão resolve assumir a Sunja para ela não ficar sem filho. Eles vão para o Japão e ele é preso depois por idolatrar o cristianismo e não o imperador. Essa prisão é catastrófica na vida dele. A Sunja tem o Noah, que é o filho dela com o Hansum. A Sunja tem um outro filho com esse missionário cristão, que eu esqueci o nome agora, fugiu. Ela vive com a família dele. E você vê a pobreza dos coreanos no Japão. Como eles eram pobres, subjugados, como eles eram considerados cidadãos de última classe. E você vê a Sunja passando por diversas situações, que aí eu não vou dar mais spoilers. Do Noah, que é o filho do Hansum, estudar, ser alguém. O Hansum fica
provendo para ele sustento do ponto de vista educacional e até em outras situações. A revelia da Sunja, mas a Sunja não tinha muita opção. O outro filho, teoricamente, é o menino que não segue muito para os estudos, mas é o menino que não guarda. O Noah, ele guardava muito, ele tinha vergonha de ser coreano, ele queria ser japonês. Os estudos dele, ao invés de abrir a mente dele, fez ele querer ser japonês. E você entende a necessidade que os coreanos tinham de estudar e como que a Coreia do Sul cresceu baseado na educação, né? Porque eles tinham que ser melhores que os japoneses de alguma forma, em algum sentido. Então eles estudavam. Mas como o estudo pro Noah foi algo que não fez ele crescer. E aí tem discussão sobre a beleza na senilidade, né? Quando você tá mais velho, sobre o que você guarda e falar na hora da sua morte. Gente, o amor tá ligado à beleza, o amor tá ligado a princípios, o amor tá ligado a que tipo de pessoa se é, tanto do ponto de vista da Sunja como o Hansung. A Sunja não conseguia amar o Hansung porque ela não admirava a pessoa que ele era. O Hansung amava a Sunja pela pessoa que ela era. Então, assim, leiam Pachinko. Um outro que eu li foi Tempo das Costuras, da Sila. Eu enrolei muito nesse livro. É um livro ali também, é um livro na Espanha, é um livro também, um romance histórico, também da Segunda Guerra. Entre guerras, na verdade. E aí a gente conhece a Sila. A Sila é filha de uma costureira, e ela vai aprendendo ali os intuitos da costura. A autora, Maria Dueñas, ela realmente, eu não conheço a história dela, mas ela realmente sabe sobre moda, e moda naquela época. Porque ela vai falar de cortes, de traços, enfim, de detalhes que só quem é costureira consegue entender. Eu não sei qual é a história da Maria Dueñas, eu confesso que eu ainda não tive curiosidade de ir ver. Ela ia casar com um homem todo certinho, enfim, aí aparece o que? O cafajeste, cachorro sem vergonha na vida dela, tira ela do eixo. Ela se joga no mundo com esse cara. Esse cara é um belo de sacana. Esse cara leva ela para Marrocos. Lá eles vivem uma vida de luxo e luxúria. Ela ganhou uma herança do pai. O cara falou assim: não, eu cuido do dinheiro da herança do seu pai. Existia algo paternalista de que realmente os homens se cuidavam dos dinheiros das mulheres. Mas quando ela engravida, ela vai contar pra ela e descobre o quê? Que ele fugiu, levou o dinheiro dela, mandou a caixinha: meu amor, olha, foi muito bom quando durou. Nessa situação que você tá, eu precisei ir embora, precisei levar seu dinheiro, tá? Desculpa aí, tive que levar tudo. Mas na situação que você tá, eu acho melhor você ser grávida, né? Ele já sabia que ela tava grávida. Acho melhor você sair de fininho, pelas próximas eles vão te cobrar, porque eu não pude pagar a dívida do hotel que a gente tá gastando aí há tempos. E aí ela é presa, ela perde o PPE, e aí começa a história da superação dela, né? Ela encontra uma muambeira que é dona de uma pensão, e elas duas se juntam ali e começam a fazer coisas escusas, e surge outra história. Aí assim, eu falei, vai ser legal a história, vai vir a história da guerra e tal. Aí enrolava umas histórias assim, meio bobas. E eu não fui me apegando, eu fui lendo devagar. Até que começou a entrar num ponto realmente dos tremeios da Segunda Guerra e como ela tava ali no meio daquilo ali. Como ela virou um agente duplo, como ela virou um agente secreto, meio que foi recrutada, meio sem querer, sem entender o que estava acontecendo. E ela foi aprendendo e ficando muito sagaz. Mas eu achei meio bobo no fim das contas. Eu vou dar 3,5 estrelas, eu acho, pra ele. Eu vou ler a continuação. Dizem que o seriado é muito bom. Deve ser muito emocionante mesmo, porque a história é emocionante. Só que a leitura se fez meio arrastada. Talvez em formato de série ou filme, assim, seja mais dinâmico e traga, né, mais entusiasmo para quem vê. Não vou deixar de ler a continuação, eu vou ler a continuação em algum momento, porque tem o segundo livro, né, da Cira. Achei um livro até, assim, ela entrou muito bem na parte da história, ela entrou muito bem na parte da costura, mas quando você compara com Pachinko, que é primoroso o trabalho e que foram 20 anos fazendo aquilo, aí, meu filho, meu sarrafo de comparação subiu lá em cima e deu ruim. Acho que eu falei dos livros que eu li.
Vamos ver o que vai acontecer esse mês. Talvez seja um mês de cirurgia do Luquinhas. Não sei se a gente vai conseguir voltar pro home care alta antes da cirurgia ou não. Talvez a gente tenha que seguir direto, assim. Tem umas indefinições aí que estão me deixando bem angustiadas. E é isso.